Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Do nada, anos depois, aparece a criatura na igreja, completamente aleatória, inclusive não sei como está o áudio. Provavelmente vocês estão ouvindo o ar-condicionado no fundo, mas é porque está muito calor. E por que eu tô gravando na igreja antes de qualquer coisa? Porque eu tô aproveitando um tempinho, eu tenho que olhar pra cá. Tô aproveitando um tempinho, né, que hoje a gente veio pra cá, e aí o tempo entre esse tempo que a gente esteve até o Déboras, que é o nosso grupo de oração de mães, à noite eu falei, vou sentar e vou gravar um vídeo pro YouTube. Então talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo, então eu preciso me apresentar de novo, porque vai que você tá aqui, mas você não me conhece, né? Meu nome é Clarice, sou casada com o Thiago, sou mãe da Eloá, tenho 25 anos e atualmente eu moro na cidade de Padre Paraíso. E meu esposo é o pastor dessa igreja que eu estou, que é a PIB Padre Paraíso. E eu decidi voltar com esse canal do YouTube porque tem muita coisa que Deus tem falado no meu coração, tem me dado direção para poder falar aqui no YouTube de forma mais longa, mais didática, do que só em cortes rápidos no Instagram. E eu amo, né, o YouTube, minha rede social favorita praticamente. E enfim, depois eu quero fazer um vlog falando um pouco mais, né, por os motivos do sumiço de há muitos anos. Mas basicamente eu quis gravar esse vídeo por causa de uma pergunta que eu recebi no Instagram, que eu achei maravilhosa, e eu já estava sentindo no meu coração de vir fazer um vídeo no YouTube sobre esse tema. E a pergunta foi, na realidade não foi uma pergunta, mas foi um pedido de conselhos para jovens cristãs solteiras. E meus queridos, tantos conselhos que eu poderia dar, são tantos, mas eu quero me ater não só à minha opinião, mas ao que a Bíblia vai dizer. Então assim, sem muita enrolação, até porque eu não vou poder demorar muito, porque já o pessoal começa a chegar, mas eu tenho certeza que para você que é solteira ainda, ou até para você que é casada, recém-casada, essas dicas podem fazer muita diferença. Então antes de qualquer coisa, se você já chegou até aqui, se inscreva no meu canal, dê joinha nesse vídeo, faça um comentário no final e me fale o que você achou. E antes que vocês perguntem também, né, o que é isso na minha mão? Gente, estou fazendo um tratamento, né, na fisioterapeuta, minha fisio Jéssica Almeida. E estamos aqui no processo com esse dedo, na realidade fazendo quase com a reabilitação da minha mão, por diversos fatores, mas assim, só para explicar, para vocês não ficarem tipo assim, Tudo Paulo, o que é isso? Não tô entendendo. E enfim, esse vídeo eu não fiz um roteiro específico para ele, realmente eu quero sentar aqui e falar um pouco com vocês sobre a minha experiência, né, nos poucos anos de casada que eu tenho, coisas que eu aprendi, que eu notei e que eu acho que vão fazer muito diferença, principalmente para solteiras, na hora de fazer a escolha, né, de alguém para se relacionar, quanto para as recém-casadas, que pode diminuir muitos danos aí ao decorrer dos anos. Então, o primeiro conselho que eu daria para você, mulher solteira cristã, é o seguinte: leia a Bíblia. Ah, mas isso é um conselho clichê que não sei o que, não sei o que. Não, presta atenção. Se você ler a Bíblia, lá você vai encontrar um conselho que não é meu, é de Paulo. Ele vai dizer, eu vou colocar a referência bíblica aqui para vocês. Ele vai dizer aos solteiros, isso homens e mulheres, aos solteiros, permaneçam solteiros. Porque o desejo do solteiro e tudo que o solteiro faz é para o Senhor, o solteiro cristão, né? Aqueles que estão solteiros, eles vivem uma vida para o Senhor. E os casados, e principalmente as mulheres, a mulher casada, quando ela se casa, o desejo dela, a vontade dela, tudo que ela faz é voltado para o marido. Então não quer dizer que as casadas deixam de servir ao Senhor, quer dizer que o desejo do nosso coração está inclinado em agradar o nosso marido, que também é servir ao Senhor. Então por que eu tô dando esse conselho logo de cara? Porque assim que eu vi essa pergunta, esse pedido, eu falei assim, um bom conselho é permanecer solteira. Aí siga o restante das instruções bíblicas, que Paulo também vai dizer, no caso aquele, né, que não consegue ficar sozinho, isso eu tô parafraseando, tá, gente? Aquele que não consegue ficar sozinho, é melhor se casar do que viver abrasado. Ou seja, se você não é uma pessoa que tem chamado para celibato, então você tá entendendo que você em algum momento vai ter que se casar com alguém, só que pensar bem em quem você vai casar. Porque considerando que você é uma pessoa cristã, isso aqui, não sei se tem homens me assistindo também, mas
Você precisa pensar na pessoa que você vai se casar, que você vai passar o resto da sua vida, porque isso vai determinar boa parte dos seus passos. Seria, às vezes, até cômico eu vir aqui fazer um vídeo, tipo assim, 5 passos para escolher a pessoa para se relacionar. 5 passos para não sei o que, não sei o que. Não, presta bem atenção. Existem alguns critérios que eles são inegociáveis. Então, se você é cristão, um critério inegociável para você se relacionar com alguém é o quê? A pessoa ser cristã. Então, pense bem antes de avaliar alguém, tipo assim, fulano é muito gente boa, fulano tem tudo, ele só não é crente. Glória a Deus pela vida de fulano, que bom que ele é gente boa e tudo mais, mas ele precisa de Jesus. Eu tenho até um post no meu Instagram falando sobre isso, sobre como nós não devemos romantizar o relacionamento de julgo desigual, porque o nome é pesado e parece que é para poder, assim, pra te dar uma cutucada quando você for parar para pensar nisso. Porque andar em julgo desigual com alguém é muito penoso e a própria Bíblia também vai falar sobre isso. Então, assim, pra gente não ficar viajando muito, não ficar falando muita coisa fora do tópico que eu abordei, que é a questão de continuar solteira, pra você que ainda está solteiro, é o seguinte, é pensar que aquele ditado, melhor sozinha do que mal acompanhada, faz muito sentido. Então, talvez pra mim, que estou casada, é fácil dar esse conselho pra você, porque eu já estou casada. Mas eu dou esse conselho não com base só na minha experiência, mas na experiência de outros casais que a gente tem tido relacionamento, outras situações que a gente tem conhecido, tem vivenciado na vida pastoral, nas visitas, nos aconselhamentos e tudo mais. Então, eu diria que às vezes é melhor, né, ficar um tempo mais solteira. Não quer dizer que você nunca vá se casar, nunca deva se casar. Mas não é aquele papo clichê de esperar o tempo certo ou achar a pessoa certa, porque deixa eu te contar uma coisa, não existe, tem que olhar pra cá. Não existe a pessoa perfeita, porque deixa eu te contar outra coisa, você também não é perfeito. E às vezes a gente quer ser alecrim dourado, de não ser a pessoa ideal ainda e querer a pessoa ideal. Então você, às vezes quer um cara alto, bonito, rico, pô, aí já tá pegando pesado, né? Mas enfim, aí, óbvio, ele tem que ser crente, e tem que participar de tudo na igreja, e tem que ser filosófico, romântico, mas ele também não pode ser um cara sem testosterona, ele tem que ser um cara rústico e não sei o que, não sei o que. Pelo amor de Deus, mulher, calma. Primeira coisa a se analisar em um homem ou uma mulher que a gente deseja se relacionar, é o caráter daquela pessoa. E às vezes a gente, no calor da emoção, analisa muito mais a personalidade ou então temperamento daquela pessoa e não analisa o caráter. Porque eu vejo muitas pessoas que se casam para poder mudar o outro. Então você olha para o outro e tem 1, 2, 5, 10 coisas que você gosta nele. Mas aí você se casa com essa pessoa com as coisas boas e as coisas ruins. E os defeitos dessa pessoa, geralmente, eles são potencializados no casamento, eles não são anulados nem diminuídos. Fique ciente disso. Então, isso tem tudo a ver com esse tópico que eu estou abordando. Se possível, fique o máximo de tempo solteiro, até que você também seja uma pessoa o mais madura possível, mais desenvolvida possível, para poder desenvolver um relacionamento com alguém. Aí agora, como esse vídeo não tem um roteiro, eu tomei assim, qual outro tópico? Porque esse é um dos tópicos mais importantes. Mas eu diria que um segundo tópico muito interessante que eu poderia dar de conselho para solteiras é: case para fazer o outro feliz, não para ser feliz. O problema da maioria dos cristãos solteiros é achar que no dia que eles se casarem, todos os problemas vão se resolver. Os problemas de ordem sexual, os problemas com imoralidade, o problema com vários tipos de coisa vão desaparecer. Mas isso é uma mentira da mais descarada possível, porque é completamente ao contrário. Eu disse no tópico anterior que geralmente os nossos defeitos, eles são potencializados no casamento, eles não são anulados. Então, nem a gente consegue mudar a pessoa pela força do nosso próprio braço, nem a pessoa consegue mudar a gente. Então, o fato de nós nos casarmos para fazer o outro feliz muda completamente a realidade do casamento. Eu casei muito nova, casei aos 19 anos, meu esposo casou
com 27 anos, se eu não me engano, 26, não lembro agora certinho. E a gente tem uma diferença de idade considerável, a gente teve muitos desafios no início do nosso casamento, mas o mais importante é que dentro do nosso relacionamento até hoje, mesmo com todos os altos e baixos, com os problemas, com as coisas que foram aparecendo ao decorrer do tempo, nós entendíamos que o propósito principal do casamento não é ser feliz de forma individual, mas é fazer o outro feliz. Porque a partir do momento em que você entender que casamento, que a relação casamento é para cumprir os seus gostos, você vai se tornar, na verdade você não vai se tornar, você vai revelar algo que está dentro do seu coração, que é um dos piores pecados que a gente pode carregar, que é o egoísmo. E a gente acha que não é egoísta até o dia que a gente casa e que a gente se torna mãe e pai. Porque nesses momentos não é mais eu, somos nós. E quando a gente fala nós, somos nós mesmo. É todo mundo junto. Se um vence, todos vencem, mas se um perder, todos saem perdendo. O casamento é uma relação em que a gente precisa estar o tempo todo atento à necessidade do outro, atento não só aos nossos próprios interesses, ao que a gente gosta mais. E ao você se casar com uma pessoa que tem os mesmos valores que você, mesma visão de futuro que você, as dificuldades vão ser consideravelmente menores. Porque o problema das pessoas quando ouvem isso é: ai, mas aí só eu vou me preocupar em fazer o fulano de tal feliz? Calma, alecrim dourado. Se você se casar com uma pessoa que tem esse mesmo entendimento que você, o relacionamento será o quê? Via de mão dupla. Porque você vai se preocupar praticamente em todo o tempo em fazer aquela pessoa feliz, e a outra pessoa vai se preocupar em fazer você feliz. E hoje em dia isso parece um absurdo, porque as pessoas pensam assim de cara, mas esquecem que o outro também tem responsabilidade. E aí está o problema de você se envolver com alguém que não é cristão, com alguém que não tem os mesmos valores e princípios. E aqui eu preciso fazer um adendo. A própria Bíblia vai dizer, galerinha, que às vezes nem todos que estão no nosso meio são verdadeiramente filhos de Deus. Em diversas escrituras a gente vai encontrar esse aspecto da igreja, né? Aqui nessa igreja pode vir todo tipo de pessoa, e aqui nós vamos ter pessoas que são filhos de Deus e pessoas que não são filhos de Deus. Pensar dessa forma não é antibíblico, muito pelo contrário, porque se você analisar as escrituras, a todo momento praticamente a gente vai ter essa separação entre os sábios e os injustos, entre Provérbios vai fazer muito essa relação, né? Entre aqueles que são e aqueles que não são sábios. Enfim, é porque eu me esqueci o termo agora que eu queria utilizar. Mas enfim, pensar dessa forma vai tornar o seu pré-relacionamento, até a forma como você deseja se relacionar com alguém, muito mais leve. Nisso entra um aspecto que muita gente não leva em consideração e que tem tudo a ver também com o primeiro tópico, que é o fato de se você está se casando com alguém para fazer o outro feliz, você não vai entrar em um relacionamento baseado em interesses, em ganhar alguma coisa com esse relacionamento. Então você não vai ficar analisando só o que a pessoa pode te oferecer, mas o que é que você pode oferecer para essa pessoa. Aí está a importância de se preparar antes mesmo de entrar em um relacionamento. Então faz toda a diferença. E assim, agora realmente o meu tempo está acabando. E um terceiro e último conselho que eu poderia dar, e que parece ser o mais que deixa as pessoas mais irritadas, é: curta a sua solteirice. Por que eu digo isso? Porque é um conselho que eu não segui, não me arrependo de não ter curtido, tá? Pode ficar tranquila, amor, tá tudo bem lá em casa. Mas eu digo isso pra você que ainda realmente está solteiro, né? Eu entendo que no tempo certo as coisas acontecem. Hoje a gente conversa muito isso lá em casa, a gente fala com os nossos amigos, com os adolescentes, com as pessoas ao nosso redor, que talvez se eu fosse pensar eu não teria me casado tão nova, né? Teria feito algumas coisas diferentes. Simplesmente enquanto eu tava falando, o botão da minha blusa abriu e eu vou ter que regravar de novo a parte que eu falei. Mas assim, tentando pegar o fio da meada do que eu tava falando, eu falei um pouco sobre estava falando sobre essa transição da vida na casa dos pais para a vida adulta, né? E aí eu falei também que eu que me joguei nisso, né? No sentido assim de
Eu assumi essa responsabilidade de me casar nova, então assim, se a gente casa nova, a gente tem que aguentar o BO mesmo, sabe? Mas enfim, esse curtir a solteirice tem muito a ver com esse momento em que você está solteiro, vai passar. Porque se você é cristão, você entende que o casamento é o quê, meu irmão? Para o resto da vida. Então, essa fase, ela não vai voltar mais. Depois é só casado até morrer. Então, curta realmente como se não fosse voltar, porque não volta. É a hora de você ir para o projeto missionário, você se jogar em tudo que você puder fazer. Porque ambas as vidas glorificam a Deus. A vida do solteiro, a vida do casado, em ambas vidas a gente pode e deve glorificar a Deus. E realmente eu fiz o vídeo mais voltado para os solteiros, né? Mas se eu pudesse dar um conselho para os recém-casados é que vai passar. Fica tranquilo. Esse turbilhão de emoção, esse turbilhão de adaptações vai passar. E mesmo que você esteja pensando assim, mas pra mim não foi assim. Porque no nosso caso foi um primeiro ano maravilhoso. Nossa, meu primeiro ano de casada, por mim eu reviveria ele todo ano. Só que não tem como. Mas o primeiro e o segundo ano de casado, gente, realmente é um período de muita adaptação. Muita adaptação. Então, segura firme, fica calmo. Procure a ajuda dos seus líderes espirituais, procure a ajuda dos seus pastores, ouça o conselho dos seus pais, né? Não seja cabeça dura. E pegue esses conselhos que eu dei aqui anteriormente e adapte para a sua nova realidade, né? Como, por exemplo, essa questão de entender que o casamento é para fazer o outro feliz, não é só para ficar olhando o nosso lado, as nossas preferências, os nossos gostinhos. Então talvez você até sabe disso, mas você não está praticando no dia a dia. Então é melhor não saber. Era melhor que não soubesse. Mas se você esqueceu, eu tô aqui para te lembrar. Tô aqui para te lembrar com muito amor, com muito carinho. Então lembre-se disso. E agora que você está casado, você não pode curtir sua solteirice. Porém, todavia, entretanto, o conselho que eu te daria é curta a sua vida de casado. Entenda também que cada dia que passa no futuro vai fazer muita falta. Então, às vezes a gente quer que o tempo passe rápido, que tudo passe rápido, mas o problema é que passa tudo tão rápido. Se vocês virem alguns vídeos antigos meus, na realidade o vídeo anterior, eu esqueci agora, mas tem um único vídeo que eu fiz de diário da gravidez. Gente, eu assisto aquele vídeo e eu falo assim, é tão gostoso estar grávida, mas quando a gente tá grávida, a gente quer que acabe logo. Quando a gente tá noiva, a gente quer casar logo. Quando a gente tá solteira, a gente quer encontrar alguém logo. Mas eu diria pra você, que é o conselho que eu digo pra mim mesma hoje, curta intensamente cada segundo, cada momento, porque vai passar. As coisas boas e as coisas ruins passam. Então é isso, não vou me delongar mais, acredito que ficou um tempo bacana, nem muito longo, nem muito curto, consegui dar alguns dos conselhos que eu queria sim, e mais uma vez, se ficou alguma dúvida, se vocês ainda querem que eu fale mais sobre algum tópico sensível, ou algum tópico que eu não abordei aqui no vídeo, se vocês acharam que alguma coisa ficou meio vaga, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou estar analisando com muito carinho, e também podem dar outras sugestões de vídeos e vai ser um prazer gravar para vocês. Agora, aproveitando que ainda sobrou um tempinho, vou aproveitar então já esse vídeo para poder falar um pouquinho para vocês, né, que agora, graças a Deus, eu estou com um celular muito bom, né, que eu consigo fazer as edições também, porque o problema do meu outro celular, ele tava com problema de bateria, fui lá e resolvi a bateria. Só que simplesmente eu não conseguia editar os vídeos, né? Então assim, eu até gravei um vlog que ficou assim desperdiçado, porque gravei assim todo bonitinho e assim, gente, passou tanto tempo que não teria nem sentido eu editar ele e postar aqui, sabe? Eu também falei assim, olha, se não foi da vontade de Deus, então, né, deixa, a gente depois pensa, eu faço outro vlog, faço outra filmagem. E minha vontade é de postar um vídeo por semana. Eu tô pensando em todo sábado postar vídeo pra vocês. Ou vai ser um vlog, ou vai ser um vídeo de conversa. Vai depender muito do ritmo da semana. Mas, se Deus permitindo, né? Essa semana eu já quero gravar alguns pra deixar adiantados. E vai que rola mais de um vídeo por semana também, né? Eu sei que o YouTube gosta de previsibilidade. Então, assim, se você postar sempre no mesmo horário, no mesmo dia, é uma coisa boa para o engajamento do canal. E, enfim, gente,
Agora eu vou me despedir. É difícil despedir depois que a gente começa a falar, né? Mais um beijo pra vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. E olha, só quero te dizer uma coisa, se você entrou nesse vídeo porque você é uma solteira cristã, está à procura, vou orar pela sua vida. Coloca seu nome aqui embaixo, que eu quero orar por você, viu? Beijo, beijo.